Pessoal, então continuando aqui a parte 2 da semana 6, dia 6, estamos falando sobre a classificação da receita por fonte e esfera, ok? Administração financeira orçamentária. Questão 11. O código de classificação por fonte de recursos é de utilização exclusiva na classificação da receita pública. O código lá, que ele tem lá 1, 3, 2, 6 e 9. Aqui é o Tesouro Nacional, exercícios anteriores, outras fontes de exercícios anteriores e créditos aí condicionados, perfeito? Então ele fala que é de utilização exclusiva na classificação da receita pública. Na receita pública nós temos a seguinte situação, ela tem dupla finalidade, duplo papel, melhor dizendo. Primeiro papel, na receita pública, ele tem o papel do quê? Ele tem o papel de indicar a destinação para onde vai, certo? Destinação do recurso. E na despesa pública, de onde vem a origem. Aqui então, para você ver como fura a questão aí, a afirmação do examinador, quando você olha lá a nota de empenho, por exemplo, quando é feita e normalmente a execução da despesa é utilizada a nota de empenho, lá vai ter aqui a indicação, dentre outros números que vão ter lá na nota de empenho, o 1 vai estar indicando lá que é a fonte do Tesouro Nacional, exercício vigente. Então ele está te mostrando a origem deste recurso, está lá no item 1. Então é isso. E na destinação, para onde que vai, certo? Por exemplo, nas condicionadas, elas estão vinculadas. Então está dizendo assim, olha, isso daqui vamos supor que é de contribuição social ou qualquer outra coisa que seja vinculada, certo? Qualquer transferência aí, transferências de correntes, porque aqui normalmente contribuição social não vai ficar tão legal, porque normalmente ele vem pelo tesouro, tá? Mas vamos colocar ali transferências correntes, que ela está condicionada aí uma transferência constitucional obrigatória, só serve para utilizar para um determinado recurso lá. Então aqui ele está dizendo assim, olha, só posso destinar para algum tipo de despesa. Então quando eu olho pela ótica da receita, eu olho qual é o destino, para que vai, para que serve, qual tipo de despesa pública. E quando eu olho pela ótica da despesa pública, eu identifico de onde veio, qual foi a fonte que eu utilizei, beleza? Então é esse duplo papel, por isso que não é de utilização exclusiva na classificação da receita pública. MCASP vai falar a respeito. Vamos ver. Com o mecanismo de integrador, então integra entre a receita e despesa, o código fonte / destinação de recursos exerce um duplo papel. Está aqui o que o examinador gostaria que você respondesse no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Então, tem a finalidade de indicar o que? A destinação, aquilo que a gente já falado, e na despesa a origem dos recursos. Então, a questão está incorreta, porque ele não é a utilização exclusiva na classificação da receita pública. 12. Os tributos a serem registrados
tributos registrados, vai ser registrado lá em receitas, devem ser analisados conjuntamente. Quase que ele acerta. Independentemente da modalidade de lançamento tributário aplicável. Por que é quase? Lá nas receitas nós temos a classificação pela origem, certo? Na origem elas podem ser o que? Receitas tributárias de contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, outras transferências correntes e outras receitas correntes, melhor dizendo. Aqui que está o erro, ó, porque aqui nos tributos nós temos taxa, contribuição de melhoria e nós temos os impostos. E aqui embaixo nós temos, por exemplo, as contribuições sociais. Então ocorreu que uma separação, então não foram analisados conjuntamente todos os tipos de tributos, por isso a questão está incorreta. 13. O mecanismo de classificação de recursos por fonte tem por objetivo identificar a destinação dos recursos arrecadados. Então, recursos arrecadados está falando destinação da receita. Ela tem por finalidade identificar a destinação para onde vai? Sim, no caso da receita, para onde vai, para que serve, certo? Então, qual é a despesa que vai ser utilizada? Então, vai estar lá a fonte 1, 3, 2, 6 e 9, aqui a receita. E aqui eu vou estar verificando o que? Para que serve, ó, destinação, certo? Vai ter então uma amarração aí para destinação de despesas públicas. Não é qualquer despesa pública, aí tem que obedecer aí a esse critério do objetivo de identificar a destinação dos recursos arrecadados. Veja, MCAS, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, vai dizer que a classificação orçamentária por fontes / destinação de recursos tem como objetivo identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. Ok? Então, identifica a fonte de financiamento. Tem como objetivo, então, identificar a fonte de financiamento. Fonte de financiamento, fonte dos gastos. Então, o gasto público está aqui. Qual é a fonte? Você vai identificar 1, 3 e 2, por exemplo. Consigo identificar isso. Então, os recursos reúnem certas naturezas de receita conforme regras previamente estabelecidas. Por meio do orçamento público, essas fontes / destinações são associadas a determinadas despesas para evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos, ok? Então, a questão está correta. Sobe o nível, questão 14. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, a contribuição para financiamento de quem? Do orçamento da Seguridade Social. Por exemplo, nós temos aqui a Previdência Social, nós temos a assistência social, nós temos a saúde, ok? Não incide sobre os recursos recebidos pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mistas oriundas do orçamento da União. Então, está falando aqui o que a União passar de orçamento pelo orçamento de investimento de empresas estatais, todo e qualquer valor passado por eles aqui não incide as contribuições aí para financiamento da Seguridade Social, ok? Orçamento da União, Estado, Distrito Federal e Município. Primeiramente, ele está querendo te cobrar um pouco mais, certo? Um grau a mais de conhecimento. Qual grau a mais de conhecimento? Você tem que trazer um pouquinho mais de bagagem, vamos dizer assim, para você responder essa questão. Por quê? Olha, nós temos chamadas as imunidades recíprocas. O que é as imunidades recíprocas? Significa que os estados não cobram impostos
sobre os bens e direitos dos municípios, nem os municípios do Estado, nem o Estado do Distrito Federal, nem o Estado da União, nem a União do Estado. É isso aí sobre os bens, certo? Bens e rendas. Agora, quando você vai... Então isso aí serve para quem? Para a União, administração direta e administração indireta, mas de direito público, certo? Quando for de direito privado, a União, por exemplo, ela vai estar utilizando-se da possibilidade de exploração de atividade econômica, certo? Quando ela estiver fazendo o que? A exploração da atividade econômica, ela está agindo como particular. Se ela está agindo como particular, ela não vai ter imunidade. Então não existe a imunidade. Porque senão ele estaria agindo com vantagem para com os demais que estão lá no mesmo ramo. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela recebesse aí benefícios fiscais e não fossem estendidos aí aos outros que atuam na mesma área, Bradesco, Banco do Itaú, Banco do Brasil, se não fosse estendido para eles, estaria trazendo aí uma distorção aí na economia. Então, tudo que for repassado para as empresas ou sociedade de economias mistas, aí, empresas públicas ou sociedade de economia mista aí, pelo orçamento da União, vai sim incidir aí as contribuições, os tributos aí normal, ok? Então, por isso que a questão está errada, porque vai ser tratada aí como qualquer outra empresa que não é da administração pública aí, no caso, no nosso exemplo aí, federal, ok? Por quê? Justamente para não ter essa vantagem desleal, porque eu não posso dar uma isenção para eles e deixar eles atuarem no mercado, porque eles vão o quê? Derrubar a concorrência. E lá no artigo 173 e 174 da Constituição Federal. No artigo 173 ele fala sobre a possibilidade de exploração da atividade econômica, mas a regra é o que? É o Estado regulador. Então o Estado regulador, agora o Estado, ele é um Estado propulsor do crescimento, certo? Então não teria sentido se as contribuições não fossem alcançadas aí pelos orçamentos repassados pela União, TF ou municípios a suas empresas públicas ou sociedade de economia mista, justamente porque eu estaria deixando de ser um Estado regulador e passaria a ser novamente um Estado desenvolvimentista, ok? Então trouxe várias ferramentas aí diferentes aí para você tentar lembrar aí para responder uma questão como essa. 15. A classificação da receita por fonte de recurso atende à necessidade de vinculação de receitas e despesas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então você tem lá 1, 3, 2, 6, 9. Vamos pegar o 9 aqui, que são recursos condicionados. São condicionados, eles estão condicionados a ser utilizados em determinada despesa pública. Então eles são o que? Recursos vinculados. Está estabelecido na LRF? Está estabelecido na LRF. Vamos ver? Ó, artigo 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal vai dizer que os recursos legalmente vinculados, que foi vinculado lá pelo item 9 lá, que são os condicionados, por exemplo, não que os demais não possam ser vinculados, ok? A finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso em que ocorrer o ingresso. Então veja, se ele estiver vinculado ali no Tesouro Nacional, foi arrecadado aqui e não gasto. Aí depois no próximo ano ele vai ser gasto, está vinculado ainda ao Tesouro Nacional de exercícios anteriores. Veja então que sim, segue essa lógica aí, ok?
Então a questão está correta. Agora a 15, a 16 eu coloquei um bonequinho ali, ó, emoji meio enjoado, com nojo dessa questão. Porque veja, no âmbito federal, a classificação por fontes de recursos permite a visualização de eventuais vinculações existentes entre receita e despesa. Certo ou errado? Certo. Então, você consegue verificar lá, por exemplo, se está no 9, ele está estritamente aqui, vinculado para uma receita e despesa. Então, ele vai estar vinculado na receita e, então, por consequente, aí vai estar vinculado para a despesa. Agora, cuja principal base legal encontra-se na LDO, a base legal, a principal, a gente acabou de verificar que seria quem? A lei complementar da lei de responsabilidade fiscal, LRF. Aqui ele diz que está correto, que a base legal encontra-se, a principal base legal encontra-se na LDO. Ele meio que contraria a 15ª questão aí, porque na 15ª questão diz que a classificação por fonte de recurso atende à necessidade de vinculação estabelecida entre a receita e despesa estabelecida pela LRF. Então está estabelecido aí a classificação por fonte pela LRF. E aqui diz que a principal base legal para a classificação por fontes é a LDO. Então ficou meio estranho essa porcaria aí, merece um palhaço. Então, gabarito com uma bomba aí para vocês, ok? Então, para você lembrar aí, vamos tentar salvar ela, cuja principal base legal encontra-se na LDO. Então, talvez na LDO lá por ser orientadora, ao pensamento do examinador aí que não entende de LRF, a base orientadora da LOA é a LDO. Então na LDO eu vou trazer algumas vinculações existentes aí, certo? A visualização de eventuais vinculações existentes entre receita e despesa vai estar na LDO como principal aí para o exercício vigente lá, que seria o próximo exercício, né? Que seria a LOA. E, cara, você vai achar uma lógica nessa merda aí, tá bom? Vamos continuar, porque senão eu vou tirar essa questão aqui e a gente vai torcer que não caia. Mas cai uma questão igual, principal base legal, infelizmente você vai colocar LDO aí, segundo o CESP. Aquela questão que você olha assim, a principal base legal para classificação por fontes é a LDO, certo ou errado? Certo, segundo o CESP. A classificação por fonte de destinação de recursos reflete a autossuficiência de determinados programas e ações. Ou seja, tais programas e ações só podem ser financiados por determinado tipo de recurso. Só podem ser financiados por determinado tipo de recurso. Eu posso financiar um programa com recurso 1 e o recurso 2. Então, já fura. Só podem ser financiados por determinado tipo de recurso, não está correto, ok? A classificação por fonte reflete a autossuficiência? Também não reflete isso, não tem nada a ver, porque eu vou ter 1, 3, 2, 6, aí vai ser um pouquinho de cada para utilizar num gasto público, certo? Reflete a autossuficiência de determinados programas? Não, porque aqui posso sobrar muito mais recursos de cada um e eu estou utilizando um pouco de cada também, não está refletindo essa autossuficiência. Então por isso que a questão está toda errada. 18, marca a casca de banana para nós aí. Receitas vinculadas, coloca um 9 aqui, não que nas outras não possam ter, certo? 9 são aquelas auferidas pela Secretaria de Receita Federal do Brasil. Pode ser? Pode ser, mas são elas. Beleza, vamos continuar. Só delas? Não. E que são vinculadas por lei a determinada finalidade específica. Um exemplo,
Um exemplo desse tipo de receita é o recolhimento da guia da Previdência Social. Se você não tinha achado nada de incomum lá em cima, que as receitas vinculadas são aquelas auferidas pela Receita Federal, não são só pela Receita Federal. Quer um exemplo? GPS aqui, ó, Guia da Previdência Social. Ela é recolhimento feito pelas guias, mas não são auferidas pela Receita Federal, e sim pelo INSS. Então, é um exemplo desse tipo, não é a Receita, só a Receita Federal aí. Então está errado, porque está trazendo um exemplo desse tipo de receita que é oferida pela Secretaria da Receita Federal, seria o GPS. Não, o GPS, que é a Guia de Recolhimentos para Previdência Social, são auferidas pelo INSS. Questão incorreta, portanto. 19. O produto da arrecadação de uma única receita orçamentária pode ser subdividido em mais de uma fonte de recursos. Então está dizendo aqui o produto de uma arrecadação. Produto de uma arrecadação é quem? O faz-me rir, o money, o dinheiro, de uma única receita orçamentária, certo? Pode ser subdividido em mais de uma fonte de recurso. Olha o exemplo. Então, eu arrecadei, vamos supor aqui, um tributo X. Imposto de renda, vamos supor. Eu arrecadei, classifiquei aqui 1 milhão em imposto de renda em 2019. Só que desses 1 milhão e 200, 1 milhão e 200, eu nem tenho 1 milhão e 200. 1 milhão, eu gastei 900. Sobraram quanto? Sobrou 100. Fechou o ano. Agora lá no ano 2000 e aqui neste ano 2020 vai ocorrer o que? Essa classificação agora não vai mais ser 1, vai passar a ser 3. Por que o que é o 3? Porque aqui agora eu tenho 100 unidades de medidas aqui de valores, e agora continua sendo do Tesouro Nacional, mas agora dos exercícios anteriores. Tesouro Nacional, exercícios anteriores, ok? Então a questão está certa. Última questão. A classificação da receita por fonte de recursos procura identificar quais são os agentes arrecadadores e fiscalizadores e administradores da receita. Então, item 1, o item 2, por exemplo, lá, identifica quem é o agente arrecadador? Identifica ou não? Quem é? Aqui são outras fontes, não consigo identificar. Então, procura identificar quais são os agentes? Não. Então, a questão está incorreta. Ok? Ela busca se tivesse procura identificar a origem e a destinação dos recursos, aí estaria correto. Beleza? Então errado. E assim terminamos aí a nossa bateria. Um abraço, até a próxima.